Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nesta noite de quinta-feira, ou quando você estiver nos acompanhando, quem está ao vivo conosco, nossa saudação especial, e se você estiver assistindo posteriormente essa nossa roda de conversa, esse nosso encontro, também nossa saudação e nosso agradecimento por acompanhar esse momento que busca elucidar algumas questões relacionadas à Covid. Aproveitando já que essa nossa roda de conversa será de uma forma um pouco mais simplificada, mais natural, com uma linguagem mais acessível, talvez muitos de vocês estejam cansados de ouvir sobre Covid, estejam cansados, né, de lives, a gente está um pouco saturado de algumas coisas relacionadas à pandemia, mas eu brinco que às vezes a gente cansa das pessoas próximas, como esposo, esposa, mas mesmo assim a gente sabe que precisa estar com eles para nos ajudar a viver, e a mesma coisa nós estamos aqui hoje. Há muita dúvida, ainda há muita insegurança das pessoas, existem muitos questionamentos, e uma forma de poder saná-los é trazendo profissionais que entendem do assunto e, acima de tudo, a forma mais fácil nesse momento e mais segura nesse momento é através destas plataformas, destas possibilidades, é através do online. Eu sou o Jasser Panisson, vou estar mediando esse encontro, e essa roda de conversa ela é promovida pela IFMSA Brasil, juntamente com a ONG Odisseia do Conhecimento, com sede na cidade de Flores da Cunha, que tem por objetivo também disseminar a cultura, a informação e notícias que fazem a diferença, evidentemente, no nosso dia a dia. Eu gostaria de convidar a Débora, que é presidente da IFMSA Brasil, URGS, está cursando o 8º semestre como acadêmica de medicina na URGS, para que ela apresente, de início, um pouquinho da entidade que é anfitriã, junto com a Odisseia do Conhecimento nesta noite. Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jasser. Boa noite, convidados. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Estou muito feliz em estar aqui. A gente está podendo promover esse evento em parceria com a Odisseia. Estou aqui representando a IFMSA Brasil URGS, então. A IFMSA Brasil URGS é uma federação que está atrelada à nacional da IFMSA Brasil e a internacional IFMSA, que a gente chama. É uma federação de estudantes de medicina que buscam fazer a diferença na sua comunidade. E a gente, então, é principalmente pregado nos pilares de saúde pública, de educação médica, intercâmbios, incentivo à pesquisa. Então, tudo isso a gente busca desenvolver. E a gente está aqui hoje, então, em parceria com a Odisseia para promover essa live, promover cada vez mais o conhecimento a respeito da pandemia e para a gente conseguir refrear isso de uma forma unida e sempre trabalhando em equipe, incentivando a saúde e todos trabalhando juntos. Então, muito obrigada por estarem aqui. E a gente vai controlar a entrada e saída dessa live para receber os certificados através de um formulário que está aqui na nossa descrição do vídeo. Então, é só preencher o formulário de entrada e fiquem ligados que na saída a gente vai divulgar um segundo formulário. Então é isso, vou passar a palavra de volta para o Jasser. Muito obrigado, Débora, uma alegria estar compartilhando esse momento com vocês. Nós que fazemos parte da ONG Odisseia do Conhecimento, e a gente vai conhecer um pouquinho da ONG com o nosso presidente, o Maico Ferraz de Lima. Boa noite, Maico. Liga o som. Maico, isso, só habilita o teu microfone para a gente. Eu acho que o teu microfone não está habilitado, Maico. Não, o microfone do Maico acabou não habilitando. A gente aguarda um pouquinho o Maico tentar configurar o som dele. Enquanto isso, apenas agradecer aos parceiros desse encontro, as instituições, as organizações que apoiaram este evento nesta noite, em especial a Prefeitura de Flores da Cunha,
em especial a Liga Feminina de Combate ao Câncer, por nos apoiar na divulgação e por trazer todas as suas integrantes e também pacientes para acompanhar esse momento, o Jornal Florense pela divulgação, ao mesmo tempo a Rádio Solares pela divulgação, os amigos da Rádio Amizade que estão também transmitindo essa live. Então, uma boa noite a todos, aos doutores, o Jácer, a todas as pessoas que estão acompanhando essa live. Venho falar em nome da Odisseia do Conhecimento, uma ONG que começou há uns 4, 5 anos atrás, um grupo de amigos que, através de debates sobre leitura, viram o quanto é importante construir conhecimento, né, e disseminá-lo. E foi até através disso que nós criamos aí uma entidade filantrópica, onde o primeiro passo foi levar livros para todas as escolas de Flores da Cunha e Nova Pádua, estimulando a doação da comunidade e alocando esses livros nas estantes nas escolas. Posteriormente, também achamos diversos outros métodos de incentivar a leitura. Criamos os jogos literários, que foi um sucesso aí, com muito envolvimento dos alunos da nossa comunidade. E também, agora estamos nos preparando para uma nova frente de trabalho, que seriam palestras, entrevistas e qualquer outros meios de comunicação audiovisual através do nosso canal pelo YouTube. Estamos também prestes a inaugurar a nossa biblioteca, né, a nossa sede em Flores da Cunha, onde toda a comunidade terá a possibilidade de retirar livros gratuitamente. Então, queremos agradecer a IFMSA por essa oportunidade de estar podendo passar o conhecimento adiante, né. Ficamos honrados em estar participando com todos vocês. Desejo a todos vocês uma ótima palestra e que seja produtiva para todos que estejam acompanhando. Obrigado. Muito obrigado, presidente Michael. E nós recebemos hoje para esta roda de conversa de forma simplificada, né? A ciência simplificada, afinal de contas, a ciência é soberana. Mas hoje ela vai chegar até você, repito, de uma forma mais elucidativa, mais simples e acessível. Nós recebemos nesta noite, vocês podem visualizar aí na tela de vocês, além do Michael, da Débora e da minha tela, a Fernanda Weber, que é médica infectologista, ela é mestranda em Ciências da Saúde e professora de Infectologia da Universidade de Caxias do Sul, a UX. Nós recebemos o Matheus Becker, que é biomédico, ele é mestre e doutor em bioquímica, especialista em análises clínicas e coordenador do curso de biomedicina da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul. E também, para somar essas presenças de peso nesta noite, o Eduardo Springs, que é médico infectologista, chefe do Departamento de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm, por mais que estejamos falando aí de 1 ano e meio de pandemia e ainda com muitas dúvidas, mas já tem uma expertise, completa experiência e propriedade para falar sobre o assunto. E eu gostaria de iniciar, eu vou deixar bem à vontade para vocês, nossos convidados, irem discorrendo da forma como vocês entenderem, como vocês acharem que é melhor, irem contribuindo. Nós estamos, depois de 1 ano e meio de pandemia, basicamente 1 ano e meio de pandemia, de Covid-19, de forma resumida. Depois nós vamos, claro, aprofundar um pouco a questão de dúvidas sobre vacinação, nós vamos aprofundar um pouco a questão das dúvidas corriqueiras sobre comorbidades, sobre, enfim, outras questões que, inclusive, podem vir através de quem nos acompanha no YouTube via formulário, via chat do YouTube. Mas o que nós temos de certezas que são importantes para a população, aquelas certezas que todos têm que ter consciência e têm que estar cientes. Quais são essas certezas nesse transcorrido aproximadamente 1 ano e meio de pandemia, professores? Professor Eduardo, que está na frente, aí na linha de frente, seguidamente, está aí... Desculpa,
porque os problemas, essas coisas virtuais online, eu disse mulheres primeiro, sempre. Então, por favor, professora Fernanda. Obrigada. Obrigada a todos também, né, Felipe e a Débora pelo convite. Estou muito honrado em participar desse evento. Certezas que a gente tem que ter nesse momento, a essa altura da pandemia. Acho que a principal delas é em relação à maior transmissibilidade por via respiratória mesmo da doença, não tanto por contato com superfícies, né, contato indireto, mas sim, principalmente por via respiratória, e principalmente também o grande problema de se aglomerar com outras pessoas devido a isso, né. Então, ambientes pouco ventilados que poderiam aumentar a transmissibilidade da doença, né, quanto mais pessoas aglomeradas ali, facilitariam ainda mais a transmissão, coisa que lá no início, em 2020, nós tínhamos uma preocupação também muito grande, que é importante, obviamente, a higienização das mãos, né, mas a principal via de transmissão, hoje em dia se sabe que é a via respiratória mesmo. Botei um adendo assim, mas se quiserem continuar... Excelente, seria ótimo contar com a contribuição do professor Eduardo e do professor Matheus nessa questão. Matheus, por favor. Eu agradeço, né, professor Eduardo, né. Eu concordo com a doutora Fernanda, né, eu acho que a principal coisa, né, que a gente tem que saber agora é que a via respiratória é a principal, né, então fica ainda mais evidente, né, a questão do uso das máscaras, né, que tipo de máscara usar também, né, porque a gente sabe que não é qualquer tipo de máscara, né, que vai proteger o indivíduo, né, então tem muitas dúvidas com relação às máscaras de uso, essas NPFF95, né, que tem muito N95, PFF2, tem sido muito divulgado ultimamente, né, as pessoas têm usado muito, a procura foi muito alta também no início, agora já não tanto, né, e também chamar, acho que a questão da transmissibilidade maior dessas variantes, né, que estão afligindo, né, o mundo inteiro, né, aqui no Brasil e em outros locais também do mundo, né. Vou passar a palavra, então, agora para o doutor Eduardo, né, para dar a contribuição dele. Obrigado, né, eu acho que esse foi um grande suspiro de estar cansado, né, a gente está repetindo coisas, como tu falasse, Jácer, há 1 ano e meio. A gente tem mais certeza do que nunca. E a gente teve, entre aspas, quando a gente tentou se proteger mais e diminuiu a nossa mobilidade. E a gente vê que quando a gente diminui a nossa mobilidade, o número de novos casos demora um pouco para cair, mas cai. Esse é o gancho. A gente tem que botar um anzol e puxar. E vai vir peixe. Por quê? Porque a gente sabe e tem como nos proteger dessa infecção, dessa doença. Acho que a Fernanda e o Matheus falaram, só vamos tentar, eu vou tentar repetir, tipo, em 5 mandamentos. É muito simples, eu acho. Distanciamento físico, não social, físico. Evitar aglomerações. Dar preferência a ambientes externos. Lavar a mão, ou, se não der, o uso de álcool em gel e, por fim, sempre dar preferência para atividades externas e não internas. Quer dizer, sem ambientes fechados. Se a gente conseguir multiplicar isso, certamente esse vírus ele não vai encontrar lugar para ser transmitido, retransmitido e provocar esse colapso na saúde. Isso é o
Isso é a grande lição que a gente tem até agora. Perfeito, doutor. Eu acredito que isso já esteja muito claro. O que falta, às vezes, é o cumprir, né? A pessoa cansa, dali a pouco eu quero aglomerar, eu quero fazer um encontro, etc, etc. Então, como a Fernanda comentou, muito simples e claro, e só me sinalizem se compreendi bem, para que as pessoas também que estão nos acompanhando e tentando sanar as suas dúvidas nessa noite, para ver se isso pode resumir um pouco essa certeza que a gente tem. Distanciar-se fisicamente. Porque o vírus propaga-se através, como a Fernanda colocou, né, das vias respiratórias. Portanto, um contato próximo sempre vai ser muito perigoso. Eu gostaria de aproveitar esse início, porque ainda existe, com relação à contração da doença, com a contração do coronavírus, a gente tem visto que, às vezes, algumas pessoas desenvolvem sintomas, outras pessoas não desenvolvem sintomas. Nós já sabemos quais são os sintomas principais hoje, evidente, mas, primeiro, por que existe essa diferença entre uma pessoa e outra ao ter contato e contrair o coronavírus? Qual a possível razão disso, e se há fatores de risco para que isso aconteça? Podemos prosseguir, acredito, na mesma ordem, né? Para mantermos uma organização. Muito bem, então. Essa é uma questão que muitas pessoas têm dúvida realmente, né? Por vezes tem muitos casais, inclusive, moram juntos, um acaba se contaminando com Covid, o outro tem testes negativos ou não vem a manifestar nenhum sintoma. Acho que o principal que tem que se ter em mente é que pessoas diferentes têm sistemas imunes diferentes. Então, pode ser que eu tenha tido uma exposição menor à carga viral, e aí, por isso, né, também não tenho uma manifestação tão grande de sintomas. Pode ser que eu tenha uma formação maior de marcadores inflamatórios, como interferon, e a minha imunidade acabou se manifestando inata, começou a se manifestar de forma mais precoce, e não tive manifestações tão graves, né, quanto a isso. Então, essa questão acaba sendo muito ampla, tem essa diversidade, né. Não, ainda assim, acaba sendo importante para pessoas que se contaminam e moram com outras pessoas, dessas pessoas acabarem fazendo também o isolamento, né, quem mora junto, porque não é factível realizar um estudo com cada pessoa que mora junto para saber se ela vai adquirir ou não a doença, ou se ela vai adquirir uma forma mais branda, ou se ela vai transmitir mais, né? Então, resumindo, isso é variabilidade de cada indivíduo, não tem como saber. E agora, com as novas variantes, talvez a taxa de transmissibilidade do vírus se modifique um pouco mais ainda. Então, passar a bola, Dr. Matheus. Eu gostaria de aproveitar, Fernanda, agora que o Dr. Matheus vai nos dar o prazer de escutarmos a sua voz e a sua inteligência, obviamente. Você mencionou variante. Vamos tentar deixar claro também, pessoal, o que são variantes. E é possível alguém se infectar concomitantemente por mais de um tipo, ou ter sido infectado com não sei a expressão, o Matheus vai me ajudar, e depois com uma nova variante? Sim, né? É possível se contaminar com duas variantes diferentes. Aí a grande pergunta é, né, afinal, o que é uma variante, né? Nesse caso do coronavírus, né, uma variante seria uma modificação do vírus,
O vírus se modifica de uma maneira que, né, acho que não vem ao caso a gente ir muito a fundo, né, na questão, mas ele sofre uma mutação, né, e até assim, né, eu queria deixar, né, para o pessoal mais leigo, assim, também, né, que mutação, tá, é uma coisa que ela acontece sempre ao acaso, tá? A palavra-chave da mutação é acaso. Tá? O vírus, ele não pensa no seguinte, assim, vocês estão fazendo vacinas, então agora eu vou mutar, né, para escapar das vacinas que vocês estão fazendo. Mutação é um processo ao acaso, né, e quanto mais esse vírus é transmitido, né, quanto mais ele vai de pessoa para pessoa, maior é a probabilidade dele sofrer mutações, né? Por quê? Porque na hora que ele faz o material genético dele, né, de novo para fazer outros vírus infectantes, ele faz meio a moda, né, desculpa a expressão, a moda Miguelão, né? Ele não segue uma certa fidedignidade. Né? Então, nesse processo acabam acontecendo erros, né? E esses erros é que levam a essas variantes. Então, variantes que são? São alterações que acontecem no vírus, que podem acontecer desde torná-lo menos infectante, né, e por seleção natural ele sai da jogada, né, e infecta menos pessoas, né, ou ele sofre mutações que dão avanços, né, em termos para ele, e ele fica né, acaba ficando mais transmissível, né, e com isso, então, ele acaba infectando mais, né, infectando mais pessoas nesse processo todo. Perfeito. Doutor Eduardo, aproveitando também, enquanto estamos falando sobre contração, né, contrair essa doença, ter contato, uma dúvida que talvez ela causou bastante divergência, e você, com toda essa convivência diária com isso há tanto tempo, acho que seria importante também elucidar, esclarecer sobre o famoso tratamento precoce. Tratamento precoce funciona ou não? Nossa, são de diversas coisas para falar. Vamos tentar falar em cada uma delas em 30 segundos, quem sabe. Tem pessoas que são mais vulneráveis. Elas são mais vulneráveis para terem complicações da Covid. Então, aquelas pessoas com outras doenças e as pessoas mais velhas são mais vulneráveis. Basicamente, os glóbulos brancos não conseguem se comportar de forma adequada nessas pessoas para nos ajudar a nos proteger. As comorbidades, as outras doenças ajudam nisso, a idade ajuda nisso, e, obviamente, o material genético que a pessoa herdou, que tem, que vai nos ajudar a nos defender. Reinfecção é como a gente fala, né? Se a pessoa teve Covid há 3 meses atrás, pode ter de novo? Pode ter. Pode ter até o momento, muitas vezes, a gente sabe. O Covid pertence a uma família de vírus que a gente já conhece em humanos há pelo menos 40 anos, 50 anos. E a gente sabe que as defesas não são permanentes. Isto é, uma pessoa que teve Covid uma vez, ou que teve coronavírus, que é a família dos vírus ao qual pertence o Covid, vai poder ter de novo. Isso faz parte, infelizmente. Então, as defesas não são permanentes. Como bem falado, as várias da vigilância das defesas da pessoa. É um vírus que, como o Matheus falou, totalmente ao acaso, porque vírus se multiplica, ele se reproduz de forma muito grande. E assim como tem criancinhas mal formadas, infelizmente bebês mal formados, vão ter vírus mal formados. E esses vírus podem conferir alguma habilidade ao acaso, a um determinado vírus, conseguir fugir à nossa guarda do sistema imunológico. Então, tudo isso, e agora pensando, se a gente for pensar que a maior parte das infecções
se eu for dar água, me perdoem, se eu for dar água benta, ou se eu for dar vinho, em 85% no mínimo das vezes, a infecção vai ter um curso benigno. Então, de cada 100 pessoas, eu vou prescrever água benta ou vinho, elas vão ir muito bem, 85 delas. Nessas 100 pessoas, 10 pessoas vão ter um pouco mais sintomas, isto é, vão ter mais febre, vão ter mais dores no músculo, vão ter mais tosse, pode ter o início de pneumonia. Essas 10 pessoas, mesmo com água benta ou vinho, ou tanto faz, elas vão conseguir se recuperar. Então, de cada 100 pessoas, 5 precisarão ser internadas. E essas 5 precisarão da nossa ajuda. A nossa ajuda, basicamente, consiste de suporte. A gente dá condição para que o ar entre dentro dos pulmões e ajude o nosso organismo a respirar. Eventualmente, a gente consegue dar medicações anti-inflamatórias potentes para fazer com que o nosso corpo não reaja de forma, eu brinco, enlouquecida ao vírus. Porque quando ele reage de forma enlouquecida ao vírus, ele faz mal para nós. E a gente não quer isso. Então a gente quer que o vírus não cause, se entrar no nosso pulmão, não cause nenhum problema, porque ele vai ser autolimitado. Se a gente der condição, a pessoa consegue se recuperar. Então, isso tudo, tendo dito tudo isso, se esse tal de tratamento precoce preconizado fosse funcionar, ia ter diversos brasileiros indicados a ganhar o prêmio Nobel. Infelizmente, ele é uma invenção brasileira. E, infelizmente, isso foi politizado. Não era para ser. Não tem isso. Em medicina, a gente tem estudantes de medicina, a gente tem uma população que está vendo isso. Em medicina existe indicação, não existe indicação, e existe uma coisa que é o nosso primeiro mandamento, como médico. Primeiro, não faça mal para o paciente. Esses medicamentos nunca foram estudados de forma conjunta. A gente não sabe o que eles fazem quando utilizados de forma conjunta numa pessoa. Mas a gente sabe que eles podem causar problemas no coração, problemas no fígado e podem fazer com que a pessoa tenha convulsões. Então a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muita responsabilidade quando a gente lida com pessoas. Então, esse tal de tratamento precoce, como está sendo noticiado, infelizmente é propaganda ou charlatanismo para que as pessoas não fiquem em casa se protegendo, ou que se elas saírem de casa para o seu trabalho, não se protejam de forma adequada. E isso talvez seja o principal combustível, a principal gasolina para ter acontecido o que aconteceu conosco há pouco tempo atrás. Um caos total. Isso não é para acontecer de novo. Espero que minha resposta não tenha sido muito longa. Não, estamos aqui para justamente ouvi-los e da forma como vocês estão colocando o assunto e respondendo, para que a gente reitere o que eu falava anteriormente, para que a gente leve a ciência de forma simplificada, para que as pessoas compreendam verdadeiramente. Estávamos nessa linha de questão de infecção, de evoluir para casos mais graves, que a questão de tratamento precoce também houve muita divergência. Eu gostaria de saber dos senhores algo que é uma resposta que pode talvez ser muito simples, mas que muitas pessoas ainda têm dúvida, porque quando começou a pandemia, se tinha uma ideia sobre quando procurar atendimento médico. Depois, dependendo do profissional, ou às vezes até ligado à gestão pública, né, o próprio governo, a indicação era outra. Vocês, enquanto profissionais de linha de frente, enquanto biomédico, enquanto
médico infectologista? Qual é o momento de procurar o atendimento médico? Vamos continuar seguindo a ordem, então. Olha, os sintomas de Covid, e inclusive os sintomas leves, acho que todo mundo já tem bastante conhecimento sobre isso, né? A tosse, principalmente, tende a ser tosse seca, febre, por vezes dor no corpo, né? Todos esses sintomas, eles não são indicativos de que a pessoa precisaria de atendimento hospitalar. Só que o COVID em si, ele tem uma característica de, por vezes, ocasionar uma diminuição da quantidade de oxigênio no sangue dos pacientes e eles acabarem não manifestando falta de ar. É a famosa, desculpa, Fernanda, te interromper, a famosa saturação, é isso? Isso, a saturação visto com oxímetro no dedo. A saturação diminuir e não manifestar falta de ar, isso? Isso, e esse é um marcador bem precoce para nós, médicos e demais profissionais da assistência à saúde, para atendermos esse paciente e observarmos se ele não vai desenvolver formas mais moderadas ou formas mais graves da doença. Então, abaixo de 95% na saturação seria um indicativo, mesmo que a pessoa não manifeste falta de ar, de que ela precisa procurar atendimento, sim. Só que não esquecer que a pessoa, ao usar o oxímetro no dedo, ela tem que ter uma boa leitura, tem uma curva ali no oxímetro. Além disso, as mãos, elas têm que estar quentes. Estou falando diretamente da serra, que está uma friaca. Então, o dedo tem que estar quentinho para fazer uma leitura bem correta. Além disso, principalmente mulheres, né, pessoas que pintam as unhas, não podem ficar utilizando porque vai dar uma leitura erroneamente baixa, né? Então, atentar a isso seria importante, né? Se a pessoa descobre que tem Covid, seria imprescindível fazer essa aferição em casa, como um marcador que talvez ela venha precisar de um auxílio médico hospitalar. Além disso, os sintomas mais de gravidade, como sensação de falta de ar, a respiração fica mais rápida, mais pesada, também é um fator que faz as pessoas precisarem procurar atendimento, descompensaram de alguma doença de base, lábios mais roxos, né, que pode ser também um sinal de que o oxigênio no sangue não está tão bom. Então, são esses, em geral, os fatores que precisam levar esse paciente a procurar atendimento. Febre alta sustentada, alguns lugares falam também, a gente diz febre acima de 37,8, mas febre alta, mais de 39, assim, que não cede com antitérmicos, também é um indicativo de que talvez essa pessoa precise procurar atendimento. Além disso, eu estou dando uma resposta muito longa, desculpa, o professor Eduardo também já comentou, né, da importância das comorbidades, das pessoas que têm outras doenças, que talvez elas tenham uma chance, uma propensão maior a fazer formas graves. Então, essas pessoas teriam que ter um cuidado e uma atenção ainda mais especiais. Agora eu encerrei. Professor Matheus, concorda? Não é, embora seja estudante de medicina, né, a doutora Fernanda e o doutor Eduardo têm muito mais propriedade para dizer, né, do que eu, quando é que o paciente tem que procurar o atendimento, né, então, evidentemente, que eu concordo com ela, né, pelo que eu li, é exatamente isso, né. Eu só queria fazer uma complementação, assim, bem rapidinha, né, também não vou me entender muito com relação ao que o doutor Eduardo falou anteriormente, né, que são a quantidade de informações, o tratamento precoce, a quantidade de informações com as quais nós somos bombardeados todos os dias. Né. Teve um estudo que saiu, se não me engano, foi um estudo indiano mostrando que aquela medicação ivermectina, tá, e antes de eu continuar falando, eu vou dizer que não funciona, tá, que ela preveniria, né, contra a aquisição da Covid-19. Que foi feito com profissionais da saúde. Bom, a primeira coisa é que o estudo foi feito, né, a maneira como o estudo foi feito não foi feito de maneira adequada. Né, deveria ter sido feita uma outra abordagem.
né? Então, quando a gente vê essas informações, é claro que isso mexe muito com, né, com o psicológico das pessoas que querem, né, que encerre a pandemia de uma vez, né, não querem ter complicações, não querem vir a falecer, né, nem que ninguém, um ente querido venha a falecer também, a gente sabe disso, né, mas é como tu mesmo colocaste no começo ali, né, a ciência está a nosso favor, ela não está contra a gente, né, então sempre que uma informação sair, né, a gente tem que perguntar, né, para quem a gente conhece, né, se realmente aquela informação, se aquilo ali está, né, tá correto ou não, né. A gente viu episódios muito tristes de nebulização em pacientes com hidroxicloroquina que acabaram levando à morte de pacientes, né, aqui no Rio Grande do Sul, que um protocolo totalmente, né, aleatório, né, antiético que foi utilizado, infelizmente, nos pacientes aqui, né. A gente tem a ivermectina, é um medicamento que causa uma toxicidade no fígado muito elevada, né, então as pessoas estão usando indiscriminadamente uma medicação que, mais além, né, pode dar outras complicações, então, né, a pessoa não contrai a Covid, né, porque se cuidou, né, mas acaba vindo a ter outros problemas em relação ao uso de medicamentos, né, que também podem levar a complicações, né, e até o que o doutor Eduardo colocou ali, né, a questão do, mas eu tomei água benta e não peguei a Covid, né, mas se tu não tomasse água benta, talvez também não, né, provavelmente também não pegaria a Covid, né. Isso é muito característico de cada pessoa, como a doutora Fernanda colocou antes também, o doutor Eduardo, com relação ao sistema imunológico da pessoa, né. Cada pessoa vamos dizer assim, um universo diferente quando a gente está falando de sistema imune, né. Então, né, cada pessoa vai reagir de maneira diferente. A primeira linha de defesa que a gente tem, que a doutora Fernanda colocou, são, né, as células do sistema imune inato. Se elas derem conta do vírus quando ele entra, né, se for uma carga viral pequena, ela der conta, né, ela não vai desenvolver o que nós chamamos de memória imune, tá? Mas ela vai se livrar do vírus, né, e com isso pode pegar, posteriormente ela pode pegar sem problema nenhum, né. Sei que eu já me estendi demais, né, então vou deixar com o doutor Eduardo para falar aqui, mas com relação ao que procurar, concordo plenamente com a doutora Fernanda, né, não tenho nada a colocar mais, né, só queria fazer esse parênteses aí com relação à fala anterior. Doutor Eduardo, obrigado, doutor Matheus, o que complementou a resposta. Doutor Eduardo, eu estava olhando, inclusive, aqui no chat de YouTube, nos comentários de YouTube das pessoas que estão nos acompanhando, tem gente que está acompanhando a live que está com pessoas na família que contraíram a doença, testaram positivo, então eu vou repetir a pergunta, né? Cheguei no seu consultório, ou estou pensando em ir ao seu consultório, ou testei positivo, quando procurar o atendimento médico? Nossa, agradeço essa pergunta, agradeço as contribuições de quem está dividindo essa live comigo. Em primeiro lugar, eu ia dizer, tu não vai no meu consultório. É a primeira coisa. Então, assim, atendimentos virtuais à vontade, fiquem livres, vale a pena. É uma das poucas vezes que a gente pode fazer atendimento virtual. A gente olhando para a cara da pessoa, a gente sabe como ela está. A Fernanda falou de oxímetro. A gente não precisa de oxímetro, mas o oxímetro às vezes conforta as pessoas ou causa mais histeria, mais estresse ainda, porque as pessoas são desesperadas, está dando 91, 92, e aí como a Fernanda falou, unha pintada. Como a Fernanda falou, dedo frio. Então, assim, se tiver oxímetro, tem que saber como utilizar. Mas eu volto a dizer, o ponto-chave para isso, se a pessoa tem condição, consulta virtual, desconfie, e agora vamos fazer o contrário, desconfia da pessoa que for dizer que tem tratamento precoce. Desconfia de quem quiser um monte de exame. Desconfia de quem for prescrever um monte de remédio. Desconfia, não é para ser confiado. Tratamento, nesse momento, para as pessoas, a gente diz, é tratar sinais e sintomas. Se a pessoa tem oxímetro, ok, então saiba como, vamos saber utilizar direito, de forma adequada, o oxímetro.
E, como eu volto a repetir isso, porque medicina é sempre uma repetição. Se eu for falar com uma pessoa, estou vendo a pessoa, ela não consegue fazer uma frase completa com mais de 6 palavras, eu sei que ela não está entrando muito oxigênio no pulmão dela. Isso seria um sinal de alerta. Então, o que a gente quer, do ponto de vista individual, é que as pessoas suspeitas ou confirmadas com Covid fiquem em casa. Fique em casa. Fique em casa. Então, as pessoas com diagnóstico confirmado ou grande suspeita se isolem. Aquelas que foram seus contatos ficam em quarentena. Isto é, precaução maior, dobrada, cuidados para não exporem os outros. E é isso. E vão procurar, do ponto de vista individual, atendimento médico, se não estiverem se sentindo bem realmente. A única coisa que faria com que a gente quisesse saber dos novos diagnósticos é porque a gente não precisaria ter nenhum modelo de bandeira branca, amarela, vermelha ou preta. Se a gente tivesse um sistema organizado, se a gente sabe qual é o número de novos casos, a gente tem como projetar quantos serão daqui a pouco e quantos serão daqui a mais um pouco. E a gente sabe quando é o momento de dizer, por favor, pessoal, diminuam e muito a mobilidade de vocês. Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é o não respeito à diminuição da mobilidade. O vírus não viaja, o vírus está com as pessoas que viajam, o vírus está com as pessoas que se aglomeram, o vírus fica com as pessoas que não protegem os outros. É essa a mensagem. Sempre que a gente pensar no próximo, sempre que a gente imaginar que eu posso estar contaminado, tudo pode mudar. Poxa vida, eu poderia dizer então assim, olhem só, desde março do ano passado, eu estou na enfermaria Covid. Ok, eu tive uns meses que eu saí para um projeto de vacina, para um projeto disso, para um projeto daquilo. Eu não usei nada. Eu só usei meus equipamentos de proteção individual. Eu aprendi no início da epidemia, o que eu fiz? Eu deixei minhas unhas crescerem e propositadamente elas estavam pretas. Toda vez que eu ia fazer assim, opa, tá horrível. Eu consegui me dar conta de que levar as mãos, e como eu levava as mãos na boca, e no nariz, e nos olhos, ainda eu levo, mas atualmente eu sei quando eu faço isso. Se eu não fizer isso, usar máscara quando eu estiver com pessoas que eu desconheço, se eu não me aglomerar, se eu der sempre preferência para ambientes externos, isso é a melhor coisa. Então, voltando já a toda a ideia, pessoas, do ponto de vista individual, que estão suspeitas ou contaminadas, fiquem em casa. Do ponto de vista coletivo, vamos fazer o maior número de diagnóstico para, num modelo racional, saber que quando tem 100 pessoas novas numa comunidade, a doença vai explodir. É isso. Se tem um caso, 2 casos, e essas pessoas, a gente consegue controlar elas e seguir elas, sem problema. Desculpa se me estendi. Vou pedir para que os nossos convidados não peçam mais desculpas pelas suas respostas. Estamos aqui para ouvi-los, evidentemente. Eu gostaria de trazer uma dúvida que tem vindo pelos nossos espectadores. Eu acredito que seria bom dirigi-la ao Dr. Matheus, que é biomédico. A questão, Dr. Matheus, é a seguinte: como funciona a janela imunológica, já que nós estávamos falando em variantes, como funciona a janela imunológica com essas variantes? Só para explicar para o pessoal que está nos assistindo, a janela imunológica é o tempo que o organismo leva a partir de uma infecção, por exemplo, da Covid, para produzir
anticorpos que possam ser detectados no exame de sangue. Seria isso? Isso. Então, agora voltamos a pergunta, como fica a janela imunológica com as variantes? Não, a janela imunológica, né, ela não se altera assim com relação a outras infecções virais, né, não tem nenhuma característica em especial. Né. O que a gente recomenda para as pessoas? Né, porque o nosso sistema imunológico, a primeira vez que ele tem um contato com um micro-organismo, seja ele qual for, né, com qualquer doença, ele leva em torno de 2 a 3 semanas para começar a produzir uma resposta, né, mais efetiva, né, que é aquela primeira linha de defesa, né, sempre quando o ministro fala alguma coisa com relação a isso, eu digo assim, ó, imagina aquele exército romano antigo, né, que na frente, né, são as nossas células termoimunidade, então são os primeiros que vão dar o combate, e atrás ficam, né, o imperador, o general, né, esperando que são, né, que a gente chama de resposta imune adaptativa. Né. Então, quando o micro-organismo ele consegue ultrapassar a barreira da resposta imune inata, a gente ativa os mecanismos da resposta imune adaptativa. A gente chama os generais. Né. Esses chamados generais, até o meu organismo, né, começar a entender quem é que está, né, atacando, e começar a produzir anticorpos contra ele, a gente leva essa janela que a gente diz de mais ou menos, né, uns 15, 20 dias. Tá? A gente tem ficado 15 dias, é um número bom. Né? A variante, ela não altera essa janela imunológica, tá? Com relação à infecção prima, né, com relação à infecção original. Tá? A diferença, né, com relação ao vírus anterior, né, ao vírus inicial, é exatamente a capacidade infectiva que esse vírus tem. Mas em relação à resposta imunológica, né, o tempo que leva, o tipo de anticorpo que é formado, isso é como, né, acontece como qualquer outra infecção viral, né, não tem nenhuma diferença em relação a isso. Ok. Muito obrigado, doutor. Eu vou avançar um pouquinho, porque a ideia era nós trazermos algumas coisas introdutórias, e eu penso que se nós ficarmos falando sobre Covid, como o próprio doutor Eduardo comentou, né, que já está há tanto tempo falando e às vezes repetindo várias coisas, mas é porque realmente o assunto ele tende a ser discorrido, ou tenderia a ser discorrido infinitamente, né? Porque cada dia, inclusive, existem algumas novidades, alguns avanços e assim por diante. Mas eu gostaria de ir ao foco, ao que nós imaginávamos que deveria ser o fio principal condutor dessa nossa live, desse nosso encontro. Para minha surpresa, nós passamos quase já 1 hora de conversa aqui, e a gente não quer também deixá-los aí até as 9 horas da noite, por mais que eu tenha visto aqui no chat do YouTube, que as pessoas estão gostando de nos acompanhar, e evidente, com pessoas tão esclarecedoras, não poderia ser diferente. Eu gostaria de ir, portanto, para a questão das vacinas, que eu acho que é o momento, né, o que está em voga no momento, o que está sendo comentado, e aí, vamos ser sinceros, né, tem surgido comentários, desde a tentativa de implantar um mecanismo de controle nas pessoas através da vacina, até a tentativa de não queremos entrar na discussão política, só porque tem gente comentando que pode ser tudo isso é uma tentativa de incutir, de induzir um sistema econômico novo no mundo, enfim, a gente ouve tanta coisa, e o intuito realmente é derrubar as fake news. E a primeira pergunta que eu faria para os senhores, para a senhora agora fui muito formal, né, os senhores, a senhora, para vocês. Primeiro, pergunta que, lógico, talvez todos nós que estamos assistindo sabemos qual vai ser a resposta de vocês, mas para que fique registrado, as vacinas são seguras? E emendaria uma outra pergunta. Como que elas conseguiram ser desenvolvidas tão rápido, levando em consideração que, para as vacinas em geral, esse tempo, ou que se teve até agora, esse tempo é muito maior? Querem continuar com a ordem? Pois é, nunca antes na história da medicina se estudou tão exaustivamente uma doença
com tantos recursos, com tanta tecnologia empregada, e apesar de as vacinas terem sido desenvolvidas em tempo recorde, todos as etapas, né, as fases para determinar a segurança e eficácia delas foram realizadas. Isso tudo porque o sequenciamento do vírus, quando foi definido qual era o vírus exatamente que ocasionava a doença, foi feito muito rápido, foi feito em torno de 1 semana depois da pandemia, né? Então, foi um esforço global para que isso fosse realizado de uma forma muito rápida, mas ao mesmo tempo de uma forma muito segura. Falando um pouco em relação a efeitos colaterais, né? Como qualquer medicação, qualquer vacina do mundo, existe um risco de efeitos colaterais, mas são muito raros. E as vacinas que a gente tem disponíveis no Brasil são muito seguras, né? Extremamente seguras, os relatos de efeitos colaterais são raros. Sabe-se, tem uma preocupação por parte da população hoje em dia em relação aos relatos da vacina de Oxford, relacionados a aumento de coagulação, possibilidade de trombose, só que isso não foi confirmado ainda, essa correlação, e foi visto que não aumentou a prevalência em relação à população. Basicamente é dizer que as pessoas talvez fossem ter de qualquer forma trombose, independente da aplicação da vacina ou não. Mas isso ainda está sendo estudado e deve-se tomar cuidado. Tanto que se uma pessoa chega a fazer trombose depois da administração da vacina de Oxford, essa pessoa precisa ser investigada, né, precisa ser relatado isso para o Ministério da Saúde, né, como talvez um efeito adverso, e aí se reavalia se essa pessoa vai receber a segunda dose ou não, né, se confirma. Mas aqui mesmo no Brasil não aumentou esse efeito que foi relatado na Europa, né? Aqui no Brasil não teve um aumento de trombose, inclusive a taxa de trombose que se correlacionou nesses estudos foi de 0,001% a 0,008%, muito baixo, né? Mulheres que tomam anticoncepcional hormonal oral têm uma chance muito maior de fazer trombose e que ninguém fala, né? Acaba passando batido. O que eu gostaria de dizer é que, obviamente, tem que se tomar cuidado com toda a medicação que as pessoas ingerem, né? Mas, de forma alguma, deve-se anular os esforços para se vacinar a população, né? Os ganhos são, o benefício é muito grande. Então, isso não pode ser propagado de forma equivocada em grupo de WhatsApp, né? Por vezes nem se correlaciona com a realidade, tu não sabe quanto tempo depois da vacina a pessoa teve uma trombose, então tomar um cuidado de onde que se estuda e se lê esses casos. Passar a palavra, Dr. Matheus. Obrigado, professora. Dr. Matheus, inclusive a gente tem ouvido notícias de, por exemplo, idosos, uma certa quantidade de idosos em determinado país morreu após tomar a vacina. Isso foi divulgado, se não me engano, ano passado. Nós tivemos outras notícias relacionadas, como a professora Fernanda comentou, sobre a trombose. Pode existir correlação? O que eu li, né, com relação a isso, bom, primeiro, assim, só complementando, né, o que a doutora Fernanda falou anteriormente, o risco de desenvolver trombose pela Covid é muito, muito, muito maior do que tomar vacina, né? Então, né, já vamos para esses dois extremos, né? Então, as vacinas são seguras, são eficazes, foram puladas etapas, é grande, né? Porque uma vacina leva 5 a 10 anos para ser desenvolvida e essa em menos de um ano foi desenvolvida, né? Não foram puladas etapas, tá? Por quê? Porque nós já tivemos duas infecções por coronavírus, né? Há anos atrás, 2003, nós tivemos a SARS, né? Que o vírus que causa a Covid-19 é o SARS-CoV-2, né? Aí a gente teve um outro vírus que era o SARS-CoV-1, que não deu uma pandemia, né? E depois a gente teve uma outra doença em 2013, que é chamada de MERS, que foi no Oriente Médio, cuja a mortalidade é muito alta, em torno de 34% a mortalidade
dessa infecção, né, e tem características muito semelhantes com a Covid-19. Tá? Então, baseado nas vacinas, né, e nos estudos desses vírus anteriormente, né, já se sabia, já se tinha o que a gente chama de know-how, né, um conhecimento em cima disso aí, e a partir desse conhecimento é que foram, né, essas vacinas foram desenvolvidas. Tá? Mas agora tem a vacina do RNA, né, que é a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, isso vai alterar meu DNA. Não vai alterar teu DNA, pode ficar tranquilo. Tá? Mas isso aí é novo, né? Não é novo, é uma tecnologia que vem sendo estudada há pelo menos entre 5 e 10 anos, então não é nada novo. Está sendo aplicado agora, né, em função da gravidade da situação, mas, né, anteriormente a gente já tinha estudos em cima disso, não foi uma coisa que foi criada, né, simplesmente, vou criar agora e ponto final. Né? Então, acho que, né, voltando, as vacinas, elas são seguras, elas são eficazes e são as melhores maneiras da gente conseguir controlar essa infecção, né, porque não existe tratamento precoce, né, não tem o que fazer, infelizmente, além do suporte que o professor Eduardo já tinha colocado anteriormente, né. Então, né, essa e continuará sendo a melhor maneira, né, de evitar que a Covid-19 se espalhe. Né? E aí eu acho que já vem, eu só vou complementar rapidinho, já vem uma outra pergunta, né, aquela clássica. Não consegui tomar a segunda dose no tempo, o que acontece? Né? Bom, a recomendação do Ministério da Saúde, né, e dos órgãos internacionais é de que tu mantenha o esquema vacinal. Mas o que acontece? Infelizmente, a resposta que a gente tem para isso nesse momento é não sabemos. Né? Não sabemos o que pode acontecer. Pode acontecer de que a resposta imunológica seja melhor ainda, né? E pode ser, infelizmente, que a eficácia da vacina diminua um pouco. Mas, de qualquer forma, o esquema vacinal tem que ser mantido. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Eduardo, queremos também registrar o seu sim ou o seu não. Vacinas são seguras? Eu aproveitaria para ouvir de você, e tomo a liberdade de chamá-los os três de você nessa nossa conversa informal, para realmente quem está querendo acompanhar esse encontro como ciência de forma descomplicada, simples. Qual que existe, ou qual que basicamente é a diferença? Por que uma é de uma forma, outra é de outra forma, uma se aplica com intervalo de doses maior, outra menor? Doutor. A gente está... vamos começar já por uma coisa diferente. A gente sempre separa em pesquisa, a gente diz que existem cobaias, existem voluntários. O planeta Terra está sendo uma cobaia, porque a gente não pediu para estar aqui. Então, esse é um experimento em vida real. O que a gente está sofrendo hoje é um experimento em vida real. A gente não pediu para que isso acontecesse. Então, assim, sempre, quando a ciência não tem a resposta, oportunistas aparecem. Como se tivessem, como curandeiros, a poção mágica. Então, isso a gente tem que duvidar. A ciência vai dar todas as respostas, mas a ciência precisa de tempo. Felizmente, no campo das vacinas, a gente chama vacinologia, tem uma coisa muito legal. Os efeitos colaterais da vacina não precisam mais do que 3 semanas para aparecer. Então a gente sabe, as vacinas são extremamente seguras. O que acontece? Hoje tem cerca de 1 milhão de voluntários, agora são voluntários porque são pessoas que se candidataram aos estudos de vacina. E a gente está tentando ver, só que as vacinas são diferentes, eu chego logo na tua pergunta. Então, assim, os efeitos colaterais das vacinas, a gente só vai ver, e isso foi sempre assim. Veja bem, independente de que o período do início para
a vacina está disponível tenha sido 1 ano ou 10 anos, como era antes, a gente só ia ver as complicações no longo prazo da vacina quando um número gigantesco de pessoas começariam a ser vacinadas. É o que está acontecendo rigorosamente agora. As vacinas foram aceleradas, sim, porque a gente fazia estudo antes de testar em humanos, depois em animais, depois em humanos, estudos fase 1, 2, 3 e 4. Esses estudos foram abreviados, porque a gente sabe que em 3 semanas, 4 semanas, a gente tem efeitos colaterais. Todas as vacinas que a gente tem aqui já passaram desse prazo. Então a gente sabe que elas podem acontecer. O que a gente precisa é um número maior de vacinados para saber quais são os efeitos colaterais que vão vir ou não dessa vacina. Então, olhem só, as vacinas, elas podem ser feitas de diversas formas. Elas podem pegar o vírus e enfraquecem o vírus. Vão provocar nossas defesas. Podem usar artifícios para matar o vírus e podem colocar um vírus morto. Tem outras vacinas que usam pedacinhos, fragmentos do vírus, feitos de forma de laboratório, não tem problema algum. E tem vacinas que ensinam os nossos sistemas de defesa a como nos defender. Cada uma delas tem uma plataforma. E baseado em cada plataforma, a gente pode dizer, essa pode nem precisar de reforço, essa precisa de reforço, essa o reforço tem que ser em 4 semanas, essa em 8 semanas, essa em 12 semanas. A verdade é que a gente ainda não sabe, o conhecimento está sendo produzido. Exemplo, na nossa primeira publicação da vacina de Oxford, o intervalo principal era entre a dose inicial e o reforço, 4 semanas. Quando saiu um nosso segundo artigo, que a gente demonstrou por acasos, que quem esperou mais tempo conseguiu ter uma proteção maior. O esperou mais tempo é que, na impossibilidade de ser vacinado no intervalo de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, foi vacinado no intervalo de tempo maior. Sua proteção foi maior. Então, assim, a gente continua aprendendo. A gente não sabe todas as respostas, ou a gente talvez não saiba a imensa maioria das respostas. O tempo vai produzir as respostas que a gente faz quando a gente está tentando estudar as vacinas, quando a gente está tentando estudar os medicamentos. O tempo vai responder diversas coisas. Mas uma coisa a gente tem certeza, se a gente quer acabar com uma doença infecciosa, a vacina é o único caminho. Isso não resta dúvida alguma. Então, caminho para acabar com uma infecção é a vacinação. Para isso, a gente tem que ter uma vacina segura e efetiva. A gente tem múltiplas vacinas que são seguras e ainda estão engateando. A gente pode dizer que elas já estão caminhando, mas ainda tem um longo período. Eu diria que a gente está longe do fim, mas a gente está no início de terminar o início. Com as vacinas que a gente tem hoje, a gente pode, sim, fazer com que haja um corte, um break, que a gente consiga ter uma paz e um fôlego nessa infecção. Para isso, a gente precisa vacina para todo mundo, mas o mundo inteiro ainda não consegue produzir as vacinas necessárias o suficiente para proteger todo o planeta. Achei muito interessante, doutor, a sua colocação. Eu vou te parafrasear, não literalmente, mas que nós estamos num experimento coletivo em andamento, né, num momento de
ir aprendendo enquanto isso tudo está acontecendo. Eu gostaria de continuar, e inclusive trazendo uma questão de quem está nos assistindo, de quem está nos acompanhando, e agradecendo profundamente você que se interessa em esclarecer, né? A gente tem tantas pessoas que às vezes disseminam coisas, disseminam informações, disseminam tanto conteúdo que sequer vem de fontes confiáveis. Por isso, quem está aqui essa noite, evidentemente, tem vontade de ter um pouquinho de conhecimento para poder se ajudar e ajudar as pessoas no seu entorno. Gostaria de perguntar, então, para a professora Fernanda, já que trabalha com a infectologia, estávamos falando sobre vacinas, esse intervalo. Está acontecendo, e não está sendo raro, não, de muitas pessoas terem tomado primeira dose e não aparecerem para tomar a segunda, ou não quererem tomar a segunda dose. Isso pode ter que tipos de impactos, professora? Olha, acredito que o Dr. Matheus também comentou um pouco sobre isso, né? O Ministério da Saúde preconiza que se mantenha um esquema e se faça de maneira atrasada. E como o professor Eduardo também comentou, tem coisas que a gente ainda está aprendendo, né, em relação a isso. Então, fica difícil saber exatamente, né, se o impacto do que vai ocorrer em relação a isso. Pode ser que essas pessoas não adquiram a imunidade para a qual aquela vacina foi estudada, né? A eficácia de X%, como não fez a segunda dose, sabemos que ela não vai atingir essa eficácia, né, cheia, mas talvez ela atinja algum tipo de eficácia. Mas continua sendo muito importante a pessoa buscar, sim, a segunda dose da vacinação, caso a vacina que ela fez necessite realmente, né. É um contínuo, tem que continuar estudando isso. Ok. Doutor Matheus, existe talvez uma forma de prever um impacto na pandemia em si? Porque a gente, claro, imagina que se você precisa tomar 7 dias de antibiótico, se você interromper o tratamento no segundo dia, a gente sabe que, né, talvez não vá te ajudar muito, pode causar aí um retorno, me desculpe se eu estiver usando um termo muito esdrúxulo, retorno ou resistência da bactéria, por exemplo, com as doses da vacina, pode acontecer algo nesse sentido? Olha, né, agora eu vou te dar uma resposta que em ciência a gente sempre diz que tudo pode acontecer, né? A gente nunca tem 100% de certeza, né? Aquilo que a gente tem certeza hoje, amanhã pode ser que já não seja mais, né? Impacto pode ter no sentido de que caso, né, os estudos nos mostrem que a eficácia da vacina, ela diminui, né, se tu não receber a segunda dose, tá? Então, isso sim, isso teria um reflexo, porque aquela pessoa, né, que a gente que poderia ficar protegida por um período, vou dizer um número hipotético, tá? A gente ainda não sabe muito bem, está sendo avaliado, mas se ela poderia ficar protegida por 1 ano, né, com aquele esquema vacinal, ela ficaria por 3 meses, né, 2, 3 meses. Né? Então, claro, isso é um exemplo totalmente hipotético que eu estou trazendo, tá? A gente ainda está coletando informações daquelas pessoas que foram voluntárias lá no ano passado, para saber, né, o quanto tempo duram os anticorpos, como é que se produz né, como é que está a resposta imunológica, né? Então, pode, né? E, de novo, né, corroborando o que a doutora Fernanda e o doutor Eduardo falou, né, se o esquema vacinal é 2 doses no intervalo, né, preconizado, que as empresas farmacêuticas chegaram àquela conclusão, né, através de inúmeros estudos, né, com estudos de fase 1, 2, 3 e 4, que o doutor Eduardo comentou antes, né, então que seja seguido esse esquema, né, porque a gente ainda não sabe os reflexos. Então, é sempre, né, aquela coisa assim, na dúvida faz o certo. Na dúvida segue né, ninguém, vamos dizer assim, né, diz que tu tem que tomar antibiótico por 7 ou 10 dias porque a gente quer que tu gaste mais, né, comprando medicação. É porque a gente sabe que aquele é um intervalo seguro, né, até a resolução total, né, do micro-organismo, da morte do micro-organismo e resolução total dos sintomas. Doutor Eduardo.
Sim. Você compactua com a resposta aí dos seus colegas? Claro, mas vamos lá. Claro que sim, mas olhem só. Nós temos um super bolo, que é a primeira dose da vacina. Mas a gente não fica completo com o super bolo. A gente quer a cereja do bolo, para que a resposta seja por nossa, que a gente fique muito mais satisfeito. É isso. Então, assim, a segunda dose, ela deve ser feita quando possível. É bem assim, quando possível. E de preferência com a mesma vacina nesse momento. O que a segunda dose ou a dose de reforço vai fazer? Primeiro, a gente vai estar mais satisfeito. O que quer dizer isso? Nosso organismo vai estar mais forte. Meu filho está chegando, esse é o cachorro, latindo com meu filho. Então, assim, vamos lá. Nós adoramos participações especiais. Essa é a contribuição sonoplástica desse evento. Fique tranquilo, doutor, não há problema. Vai, Fox, vai. Então, vamos lá, tudo de novo. Então, primeira coisa. Onde é que a gente estava mesmo? Cereja do bolo. Exato. Então tá. A gente vai estar completo quando a gente comer a cereja. Então, sempre que possível, quando der, a gente faz a dose de reforço. A dose de reforço vai ajudar a aumentar a proteção e vai ajudar a que a proteção dure mais tempo. É isso. E a gente quer. E quando eu falo a gente quer, eu quero. E nós, como médicos, pesquisadores, queremos. É que a vacina consiga, pelo menos, nos proteger contra as formas mais graves da infecção. Que a gente quer que as pessoas não mais necessitem de hospitalização, que as pessoas não mais morram de Covid. Para isso ser atingido, certamente 2 doses são a forma mais segura que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil para evitar isso. Doutor Eduardo, para deixar bem claro, algo que é importante, pegando esse final da sua fala, tem, claro, muitas pessoas que estão preocupadas, pensando sobre segunda dose, etc. Mas é importante também frisar que, me corrija se eu estiver errado, por favor, a vacina, ela existe para que não se evolua para casos graves, principalmente. Isso? Vamos lá. Nós estamos numa emergência, tá? Quando a gente está numa emergência, o que eu quero é que o meu paciente não morra. É isso. O nosso sistema de saúde não consegue respirar. O que eu preciso é conseguir afastar as pessoas do hospital. Com o tempo, e agora com os estudos com mais longo prazo, a gente vai saber, e a gente já tem informação parcial, mas a gente ainda não tem a informação completa, que sim, a vacina diminui a transmissibilidade da infecção, e que sim, uma pessoa que foi infectada e é vacinada vai ter um curso mais benigno da doença, principalmente quando completa seu esquema vacinal. Ok, muito obrigado, doutor. Eu gostaria de responder, que vocês respondessem, obviamente, é um não, né? Estou mediando e não tenho tanta propriedade e cancha para falar a respeito, mas que vocês respondessem as dúvidas que estão chegando dos nossos espectadores. Nós já estamos com 1 hora e 20 minutos de live, e mais uma vez eu
repito que não gostaria de cansar quem está nos assistindo e também os nossos palestrantes, nossos convidados dessa noite, que, claro, têm seus compromissos, e eu sempre gosto de dizer que pontualidade, seja para começar ou para terminar, é respeitar os compromissos que o outro tem. Então, vamos a algumas perguntas bem pontuais. Existem... Não demorem muito. Ok. Existem estudos sobre a possibilidade de, ao tomar mais de uma vacina, por exemplo, 2 doses de Coronavac, 2 doses de AstraZeneca, aumentar a imunização da pessoa? Isso pode ser uma faca de 2 lados. Uma faca de 2 legumes quando a gente brinca. Legumes. Isso a gente não pode dizer, e eu vou explicar. Isso é muito complexo, tá? Mas da mesma forma que uma dose de reforço pode ser a cereja do nosso bolo, se a gente for fazer vacinas diferentes, de formas diferentes, a gente pode fazer com que a própria vacina possa produzir uma doença parecida com a Covid na pessoa. Então, a gente não faz isso. Então, a gente não recomenda isso. Olhem só, a gente recomenda o que foi estudado. E a gente recomenda o que foi estudado, e nesse momento que a gente tem poucas informações, a gente recomenda o que foi estudado, mais o que está sendo observado e documentado. Caso contrário, a gente não faz isso. Eu vou pedir para que vocês respondam agora na medida do possível, ou eu vou dirigir, melhor dizendo, eu vou dirigir a pergunta para algum dos nossos convidados, e se algum outro quiser, depois da resposta do seu colega, fazer um comentário, por favor, sinalize, como eu disse, para a gente não se delongar muito. Já só para dizer que eu acho que eu tenho mais 7, 8 minutos, tá? Ok, compreenderemos se precisar se retirar. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é sobre gestantes. Pode nos ajudar, talvez o doutor Matheus. Gestantes com comorbidade estão sendo vacinadas e fala-se em vacinar todas as gestantes. Já existem estudos que comprovem a segurança das vacinas para a gestante e para o bebê? Sim, tem. Né? Inclusive, tem uma resolução do Ministério da Saúde também dizendo que, né, gestantes, lactentes, todas elas, né, devem tomar vacina, né, para se proteger. Então, sim, né, tem que tomar, faz parte, né, não do grupo de risco, né, vamos assim dizer, mas faz parte das pessoas que podem tomar a vacina, não precisa se preocupar. E alguns estudos também estão mostrando que os anticorpos produzidos pela mãe podem passar via aleitamento materno também, até mesmo pela placenta, e aí então, ajudariam a evitar que a criança, né, viesse a desenvolver também, né, poderia vir a desenvolver algum sintoma da Covid-19. Né? Então, é totalmente segura, né, e recomendável, segundo o Ministério da Saúde, a vacinação das lactentes e das gestantes. Ok. Posso? Claro. Só para complementar o Matheus, a gente não tem ainda estudos sobre a segurança em gestantes. E sobre lactentes, estudo existe, mas a gente ainda não tem resultados. Então, isso é super importante. A gente imagina, baseado nas plataformas dessas vacinas, que elas sejam seguras, e por isso que a gente recomenda a vacinação para todas as gestantes como um grupo vulnerável. A gente fala grupo vulnerável. Então, pessoas vulneráveis são aquelas que têm mais chance para complicar. E a gente sabe que na gestação, principalmente no último trimestre, logo após o parto, a gestante está com as defesas mais baixas. Então, nesse momento, ela pode ter risco de complicações da Covid. Por isso, a gente diz, toda a população que tem riscos para evoluir para formas mais graves e complicadas da Covid, a gente chama de população vulnerável. Nós estamos numa pandemia. Essa doença causa infecção em seres humanos.
O único pré-requisito para que a gente seja infectado é ser humano. O que acontece de diferente é que tem pessoas mais vulneráveis para terem as formas mais graves da infecção. E as gestantes, no último trimestre e logo no pós-parto, elas têm chance de evoluir para a forma mais grave. Por isso, a gente recomenda a vacinação. Mas a gente ainda não tem estudos que demonstram a segurança completa das vacinas nessa população. Obrigado, doutor. Reitero que compreenderemos se o doutor Eduardo precisar sair, até porque nós temos mais 2 questões para responder e provavelmente a última pergunta vai exigir uma dissertação um pouco maior dos nossos convidados, e de qualquer forma, se o doutor Eduardo precisar se retirar, fica já aqui o nosso profundo agradecimento. Já, doutora... posso só fazer um adendo dessa questão também? Claro, ótimo. Essa decisão de vacinar as gestantes tem que ser uma decisão tomada em conjunto com o médico que está acompanhando ela, justamente por essa falta de acompanhamento, né, e estudos com todas as gestantes. Mas deve ser encorajado sim a vacinação dessa população, principalmente aquelas que têm uma gestação já de alto risco ou alguma outra doença que por si só já seria um risco maior de ter uma doença mais grave pelo coronavírus, né? Então, o senhor Eduardo falou muito bem, principalmente gestante no 3º trimestre de gestação teria uma chance aumentada de fazer doença grave, e depois do parto até 15 dias também seria o principal. Então, tomando essa conduta em conjunto com o médico, conversando sobre risco e benefício, acho super encorajador que essas pacientes façam uso da vacina sim. Ok. Fernanda, e aproveitando, tem uma pergunta que um espectador nosso enviou, eu até reli ela. Peguei Covid, mas não criei anticorpos. A vacina terá efeito e existe alguma vacina melhor indicada para esses casos? Eu acho que aqui também dá para a gente entrar um pouco na questão de quem contraiu Covid deve se vacinar? Talvez a pergunta seja óbvia, mas para realmente deixar isso claro, registrado. Passei pela Covid, ok, estou considerado curado, devo tomar a vacina, mas só quero voltar, perdão, para a pergunta principal, que era, peguei Covid, mas não criei anticorpos. A vacina terá efeito? Não está indicado fazer exame para avaliar anticorpos depois de pegar a doença, até porque não se sabe a quantidade de anticorpos que significa proteção. A mesma coisa depois da vacina, não está indicado depois da vacinação a pessoa fazer um teste sorológico buscando por isso, até porque dependendo do exame que ela for fazer, não é um exame específico. E mesmo que o exame tenha um valor baixo, a gente não sabe se esse valor já é o suficiente para proteger ou não, né? Então, o que importa é que a pessoa se vacinou e a gente considera ela, a princípio, como imunizada, se ela fez as 2 doses, né, o esquema completo. A outra pergunta era se a pessoa pegou Covid, se ela deve ou não vacinar, certo? Ela deve se vacinar, mas ela deve aguardar 4 semanas depois da infecção, né? Então, se eu comecei com os sintomas hoje, né, somente 4 semanas depois eu posso tomar a vacina para o coronavírus. Ou, se eu não tive sintoma nenhum, mas eu tive o exame positivo, eu considero 4 semanas do exame positivo para me vacinar. Mas sim, é necessária a vacinação, principalmente se eu fizer parte dos grupos de risco, os grupos prioritários que estão sendo chamados pelo Ministério, né, e pelos governos. Colegas gostariam de complementar? Okay. Não, falou tudo certo. Né? Eu achei um dado interessante, né? 4 semanas após... desculpa, Fernanda, 4 semanas após
a infecção, o teste, ou depois de ser considerado curado, perdão, se você falou. Se eu tive sintomas, 4 semanas do primeiro dia dos sintomas. Se eu não tive sintomas, mas eu tive o teste positivo, eu considero 4 semanas da data do teste positivo. Perfeito, obrigado. Fernanda, diz qual é o teste, por favor. Porque, de novo, as pessoas insistem em fazer teste de anticorpos. Não, verdade. Teste sorológico. Teste do nariz. Isso. Então, teste sorológico não serve para nada, por favor. Esse teste que se faz em farmácia não serve para nada. Tá? Isso é a coisa mais importante. Teste que se faz em farmácia não serve para nada. Teste que mede anticorpos não serve para nada. O teste rápido, que detecta antígeno no nariz, serve para muita coisa, que ele dá resultado mais rápido do que o teste de PCR. Mas então tá, desculpa, era só para deixar claro isso. Não façam teste de que mede anticorpo, não serve, não serve, não serve. Ótimo, isso é bastante legal para a gente registrar. Perdão, doutor Matheus, interrompi. Eu peço desculpa, né, mas até complementando, está certo, né, eu já vi farmácias oferecendo testes sorológicos pós-vacina. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque não se, né, nem todo... Né, como é que você tem eu li alguns artigos que falam que nem... porque eu não desenvolvi anticorpos, ou porque não está sendo detectado, não significa que eu não estou protegido contra o vírus. Tá? A gente tem outro tipo de resposta, né, imunológica, que são as células de memória, que vão ficar lá quietinhas, né, e no momento que a infecção vier, a gente chama de resposta celular, no momento que a infecção vier, o vírus vai ser eliminado com a mesma eficácia, né, do que, né, se tivesse anticorpos circulando, enfim. Tá? Então, né, tem que tomar muito cuidado com essa questão, né. O teste realmente mais fidedigno, né, é o teste que a gente chama de PCR, né, que agora todo mundo sabe o que é o teste do PCR, né, antes ninguém sabia, agora que não é a proteína C reativa nesse cara. Exatamente, não. É um teste específico de biologia molecular, né, eu não vou entrar nos méritos, né, dessa questão, mas é um teste bastante específico, né, e antígeno, tá, é um pedaço do vírus, tá, assim, de modo bem sucinto, é um pedaço do vírus. Então, se eu detectar um pedaço do vírus, significa que o vírus está, né, no meu organismo. Né? Então, por isso que o doutor Eduardo colocou corretamente que o de antígeno também mostra, né, que a pessoa está infectada. Ok. Eu gostaria de uma resposta bem breve para essa pergunta, mas eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Pessoa vacinada, vocês comentaram, óbvio que ou é um pedaço do vírus, ou é o vírus inativado, enfim. A pessoa vacinada pode transmitir? Sem contar se ela contraiu, digamos, no contato, enfim. Vacinada, pode transmitir o vírus? É uma pergunta bastante complexa para ser respondida. Né? Se foi a minha ideia de brevidade, então. Não, pelo que eu já li, tá? Algumas coisas que eu já li, e claro que isso a gente, né, eu sinceramente não tenho uma resposta, né, talvez os colegas tenham, mas eu li que, né, claro, a capacidade de transmissibilidade seria um pouco menor, mas ainda assim poderia transmitir, né, por isso que é tão importante continuar usando máscara, né, e tal. Mas, evidentemente, né, claro, eu posso estar errado, né, os colegas, que se eu estiver errado, por favor, que me corrijam, se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Não, é bem assim mesmo. A gente não tem dados ainda suficientes para dizer que diminui a transmissão. Alguns estudos estão sendo feitos, tentando avaliar isso, se diminui a transmissão, mas essa resposta ainda é muito controversa. Meio complicado, não é tão rápido assim, não. Jácer, se me permite, eu falei há pouco tempo, os estudos, embora ainda não estejam completos, eles demonstram sim que a chance de transmissão está diminuindo. Mas o mais importante é entender que a gente imagina, tá? Quanto maior for a quantidade de vírus que a pessoa tiver nas vias aéreas superiores,
maior vai ser a transmissão da infecção. Se a vacina faz com que a pessoa tenha uma menor quantidade de vírus, consequentemente a gente imagina, e isso é o segredo da vacina funcionar, e talvez a gente sonha e imagina que talvez a gente possa, em algum momento, terminar com essa infecção, é que, ao diminuir a quantidade de vírus nas vias aéreas, a transmissibilidade da pessoa, a chance de transmissão do vírus será menor também. Mas, uma pessoa transmitir o vírus, ela precisa ser contaminada. E com uma quantidade suficiente de vírus que possa contaminar outra pessoa, senão não haverá transmissão da infecção. Já existem estudos mostrando, ou se as próprias fabricantes estão já indicando o tempo que a pessoa fica imunizada após tomar a vacina? Isso ainda está sendo avaliado, né? A infecção natural, em geral, o que se sabe é que é muito difícil uma pessoa se reinfectar até 90 dias depois, né? E aí se supõe que a vacina também vai ocasionar essa imunidade, mas ainda está sendo visto. Permita-me. Eu acho que talvez seja o meu último comentário, eu estou estourando, porque a gente já sabe, as vacinas protegem por pelo menos 6 meses. Então, assim, nas pessoas que elas protegem, 6 meses de proteção pelo menos. A gente não sabe, e talvez a gente venha a isso sim, a gente não sabe contra os vírus mutantes, contra as variantes do vírus, qual será a extensão da proteção e isso, qual é a necessidade de vacina. Isso a gente não sabe. Para o futuro, a gente imagina vacinas que contemplem as diferentes variantes, e a gente pode imaginar que no futuro vai ter vacina bivalente, isto é, contemplando 2 ou 3 tipos de vírus diferentes, e vacinas que combinem diferentes formas de estimular o sistema imunológico para nos ajudar a proteger de forma mais forte contra essa infecção. Muito obrigado, doutor. Última pergunta, e aqui também a pedido dos organizadores desse encontro, gente, nós poderíamos perguntar tanta coisa, tem tanta dúvida, tem tanto questionamento, e evidentemente um assunto que renderia muito mais conversa. Mas, para nós encerrarmos dentre aquilo que nós tínhamos mais algumas, 1 ou 2, se eu não estou enganado, mas pedido da organização, a pergunta é: qual a opinião de vocês sobre o retorno das aulas presenciais nesse momento? É seguro enviar as crianças para a escola? Só tópico polêmico hoje. Claro, deixou para o final, né, as perguntas para nos... Não, eu juro que essa pergunta apareceu não faz muito, tá? Não foi guardadinha para agora. Talvez os colegas tenham outra opinião divergente da minha, e acho que é natural, né? Tá tendo bastante discussão sobre isso. Eu só considero um contrassenso por parte do governo liberar o funcionamento de bares, restaurantes, academias, e não voltar às aulas presenciais, que deveria ser um bem essencial. Veja bem, eu não estou negando a chance de transmissibilidade dentro de uma sala de aula cheia de crianças. Eu sei que existe, né? Porém, também se sabe dos impactos na educação que essas crianças estão tendo, né? E não só na educação, mas em habilidades sociais. Então, eu não vejo como um raciocínio permitir todo o resto e não permitir, né, a escola. Se fosse para abrir alguma coisa, que abrisse a escola primeiro e fechasse o resto. Mas isso é a minha opinião, acho que é muito pessoal. Não pode ser pessoal. Não pode ser pessoal.
país que não valoriza saúde, educação e segurança, e que vai prevalecer e vai privilegiar a economia, não sabe que sem saúde, sem educação e sem segurança a gente não vai a lugar algum. Então, são coisas diferentes. A Fernanda falou uma coisa muito mais importante. Quais são nossas prioridades? Isso é o fundamental. A população vulnerável tem que ser nossa prioridade. Crianças, principalmente no início do seu período, para ser alfabetizada, socializada, deve ser estimulada. Para isso, a gente deve dar condições básicas a todos envolvidos na educação para que se protejam, para que não sejam expostos. Então, olhem só, não existe uma coisa isolada da outra. Em nenhum momento, pelo menos até agora, talvez isso mude, houve um modelo, um movimento para prevenção e real combate à infecção na nossa nação. Não houve. E agora a gente se dá conta de que a gente precisa proteger o vulnerável. A gente precisa proteger as pessoas que mais vão complicar e as pessoas que mais necessitam da nossa atenção. Então é muito simples. Quando a gente diz deem a sua vida pela economia, isso é uma desvalia e um desrespeito a cada cidadão que vive aqui. Então, são conceitos muito importantes que estão por trás disso. Liberar ou não liberar a volta às escolas. Isso não é a discussão que deveria ter sido feita agora, nesse momento, e sim dar condição para todo o resto. Voltaram do passeio. Eu me despeço de vocês. Muito grato, doutor Eduardo. Obrigado pelo convite. Até a próxima, à disposição. Muito grato. Boa noite. Excelentes colocações. Doutor Matheus. Bom, é um assunto polêmico, né? É bem polêmico porque, né, a gente tem, né, exatamente isso, né, as questões das prioridades, como, né, a doutora Fernanda colocou, né, o doutor Eduardo também, né, a gente tem o prejuízo, a gente sabe que principalmente as crianças têm o prejuízo, né, social, né, de aprendizado, com toda essa questão, né, e do outro lado a gente tem, né, um vírus que está circulando por aí, né. Eu não vou ficar, né, sem muitas delongas, eu vou dizer realmente qual é a minha opinião sobre isso, né. Eu acho que os professores deveriam entrar no grupo de prioridades, porque sem professor não tem aula, né, já vamos começar por aí, né. E as crianças podem ser que talvez, né, a gente não sabe ainda muito bem, mas não desenvolvam muito sintomas mais severos da Covid-19, mas elas podem transmitindo o professor pode vir a contrair, né. Então, eu acho que o primeiro passo, né, disso tudo seria vacinar os professores, né, e a gente pode ver que, inclusive, a própria população está assustada ainda, né, e poucas são as crianças que estão indo, né, a aula presencial mesmo com o retorno que foi autorizado agora, né? Então, eu sinceramente acho que agora, tá, nesse momento que isso está sendo feito, eu acho que não seria o ideal, tá? Já que nós estamos, tipo, quase no final do semestre, por que não aguardar mais um pouco, né? Por que não aguardar, encerrar esse semestre e no próximo, com mais pessoas vacinadas, de repente com a possibilidade dos professores também serem vacinados, a gente pudesse, né, começar esse retorno presencial, que é importante, eu não estou dizendo que não é, né, ele é um retorno, sim, importante, principalmente para as crianças, mas eu acho que poderia ser melhor planejado, né, aliás, como muitas coisas no nosso país aqui. Eu gostaria só de fazer um adendo. Claro, talvez eu tenha me expressado mal, né, o que eu quis dizer, assim, é que eu não vejo a educação sendo colocada como um pilar, que deveria ser. Existe até um protocolo feito pelo Ministério da Saúde de volta às aulas durante a pandemia. Claro, existe
uma operação nacional para ser feito isso, mas ao mesmo tempo, como o Dr. Matheus falou, falta o recurso, principalmente de vacinação dos professores, que seria essencial. Então, o que eu não acho realmente justo é voltar todo o resto, as aglomerações que por vezes não são tão necessárias, e deixar de lado um bem tão grande, sabe? Devia se dar mais prioridade para isso. Foi nesse sentido. Ok. De fato, quando eu li a pergunta, eu imaginei, viu, doutor Matheus, a professora Fernanda, que, lógico, isso causa divergência, mas era justamente para ouvir a opinião de vocês. No rádio, nós costumávamos colocar no início ou no final dos programas a seguinte frase: o conteúdo apresentado nesse programa é de inteira, os comentários proferidos durante o programa são de inteira responsabilidade do apresentador. Então, são de inteira responsabilidade dos participantes. Não estou querendo colocar essa culpa toda, que a gente queria, lógico, ouvi-los, né? Não, assim, até já, na verdade, né, eu acho que a colocação da doutora Fernanda está perfeita, né? Por que nós vamos liberar bares, né, e outras atividades que não são consideradas atividades essenciais e deixar a educação para trás, né? Então, eu acho que foi extremamente pertinente a colocação dela, né? Até se eu, de repente, falei alguma coisa que possa ter, né, que do encontro do que tu falou, não foi isso, né? Não foi nesse sentido, né? Eu concordo, eu acho que realmente, né, tem coisas que já estão abertas e que realmente não tem necessidade de estar aberta, e a educação está parada, né? Está todo mundo tendo aula online. Em resumo, talvez esteja ficando muito claro que, bom, em primeiro lugar, se teve uma dificuldade muito grande de administrar isso quando chegou, e evidente, veio de uma forma surpreendente, lógico, avassaladora, e talvez ainda existam alguns problemas nas discussões referentes às ações tomadas para o combate à pandemia. Bom, nós já estamos a quase 10 para as 9 da noite, quase 2 horas de live, quando era para nós termos ficado aí 1h30, mas pelo que eu vi aí alguns comentários, o pessoal realmente ficou conosco, e esse era o intuito, né? A ciência descomplicada, a ciência simplificada, melhor dizendo. E eu gostaria de agradecer profundamente a Fernanda Weber, o Eduardo, que já não está participando conosco, teve outro compromisso, o Matheus, e agradecer quem esteve nos acompanhando, nos assistindo, em nome da IFMSA, em nome da Odisseia do Conhecimento, essa parceria que foi fechada especialmente pela iniciativa do Felipe Faquin, estudante de medicina, que uniu as instituições, né? Ele que fez o contato junto com o nosso colega da Odisseia, o Jonatas Costa. Então, a Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, a Odisseia do Conhecimento, unindo seus propósitos, realizou esse encontro, essa live, como eu falava no início, né? A gente está um pouco saturado de live, a gente talvez esteja mais saturado ainda de Covid, mas muitas vezes nós estamos saturados de diversas coisas, tem coisas que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa buscar, estar procurando, tendo acesso, para que a gente tenha mais conhecimento. Meu amigo Miguel Armando Garrido, da Universidade Tecnológica Nacional de Resistência na Argentina, nossos vizinhos argentinos, ele sempre diz que conhecimento é poder, que o conhecimento nos dá diferenciação, destaque, não destaque no sentido de ser superior aos outros, mas de fazer a diferença. Falta conhecimento, falta sabedoria, falta discernimento, porque muitas bobagens, vamos usar essa expressão, desculpem a palavra, mas muitas porcarias, e às vezes muitas coisas ruins, muitas agruras, muitos atritos acontecem originados por falta de conhecimento, por falta de busca pelo que é certo, por falta de sabedoria, por falta, às vezes, também de serenidade. Então, em nome da IFMSA, em nome da Odisseia do Conhecimento, e agradecendo os nossos parceiros, a Prefeitura de Flores da Cunha, a Liga de Combate ao Câncer, também de Flores da Cunha, o Jornal Florense, a Rádio Amizade, que também retransmitiu esta live, o Centro Empresarial e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Flores da Cunha, CDL, foram nossos parceiros nesse momento, e todos vocês que estiveram conosco, foi um prazer ter estado com vocês, com os nossos convidados, com os nossos parceiros, com os nossos amigos, e com os desejos de que
vocês tenham um bom restinho de semana, um excelente final de semana que vai chegar. Vamos curtir um pouquinho já o friozinho que está chegando no Rio Grande do Sul. Continuem se cuidando, especialmente depois das informações que vocês receberam hoje, que foram compartilhadas. Muito obrigado a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade.